O céu sobre Porto Alegre estava daquele tom específico de cinza que antecede a chuva sem prometer lá uma hesitação meteorológica que Tomás Monteiro, aos 7 anos, já havia aprendido a reconhecer como sinal de que o dia não ia acabar bem. Ele olhava pela janela do carro enquanto Dona Perpétua, a senhora de 60 e poucos anos que o buscava na escola 3 vezes por semana, cantarolava uma música sertaneja em voz baixa. Tomás não prestava atenção na música. Ele prestava atenção na calçada em frente ao colégio, onde sua mãe havia estado 40 minutos antes para deixá-lo e onde ele havia visto algo que fingia não ter visto. Mirella estava de pé junto ao portão, de bolsa na mão e cabelos presos como sempre, quando de repente ela havia colocado a mão direita no centro do peito. Não era um gesto de emoção, era o tipo de movimento que alguém faz quando alguma coisa dói de verdade por dentro, e a pessoa tenta conter o doer com a palma da mão como se a pressão pudesse ajudar. Ela havia ficado assim por talvez 3 segundos. Depois baixou o braço, endireitou as costas e sorriu para o porteiro que passava. Tomás havia fingido estar amarrando o cadarço. Era uma coisa que ele fazia com frequência ultimamente, fingir não ver. Não porque não se importasse. Pelo contrário, porque se importava demais e havia aprendido, com a sensibilidade silenciosa das crianças que crescem mais rápido do que deveriam, que sua mãe precisava acreditar que ele não via, que tudo estava bem, que ela estava conseguindo. Mirella Ferreira Monteiro tinha 32 anos, olhos castanho escuros que ela havia passado para o filho e uma capacidade de sorrir em situações impossíveis que Tomás admirava com a mesma mistura de orgulho e angústia que sentia quando via alguém equilibrar-se na beirada de algo muito alto. Dona Perpétua estacionou em frente ao prédio. Tomás desceu com a mochila. Disse obrigado com a educação automática que sua mãe havia lhe ensinado desde os 3 anos e subiu as escadas em vez de esperar o elevador porque precisava de um momento para organizar o rosto. Quando abriu a porta do apartamento, sua mãe estava de costas para ele, ao telefone, de pé junto à janela da cozinha. A voz dela era baixa, o tipo de baixo que não é sussurro, mas é deliberado, construído para não ser ouvido de longe. Não tenho como antecipar mais, doutor. Preciso de pelo menos mais 6 semanas. Uma pausa. Eu entendo os riscos. Mas não há como outra pausa, mais longa. Sim, eu sei. Obrigada. Ela desligou e se virou. Por uma fração de segundo antes que o sorriso de Mirella chegasse ao rosto com aquela velocidade praticada, Tomás viu o que havia embaixo do sorriso. Não era tristeza exatamente. Era o rosto de alguém que estava carregando alguma coisa pesada por um caminho muito longo e estava começando a sentir os joelhos. Tomás, como foi a escola? Ela se abaixou para abraçá-lo e ele abraçou de volta com força, mais força do que uma criança abraça normalmente. O tipo de força que diz eu vi, mas não vou dizer que vi, e você pode continuar. Bem, ele respondeu. A professora Andréia disse que minha redação foi a melhor da turma. Que orgulho. Mirella afastou-se e passou a mão pelo cabelo dele. Quer lanche? Quero. Ele colocou a mochila na cadeira e sentou na bancada, como sempre fazia, para ficar no nível dos olhos dela enquanto ela preparava alguma coisa. Era um hábito de quando era pequeno que nenhum dos dois havia tentado abandonar. Mãe, quem era no telefone? A dona da academia. A resposta veio rápida demais. Sobre as aulas de natação. Tomás olhou para ela. Mirella estava de costas, abrindo a geladeira. Sobre a bancada, encostado na fruteira, havia um envelope cor de creme com o símbolo de uma âncora azul no canto superior esquerdo, o logo do Hospital São Lucas, que Tomás reconhecia porque havia passado muitas tardes na sala de espera de lá, quando sua avó materna havia ficado doente 2 anos antes. Mirella alcançou o envelope sem olhar e o virou com o rosto para baixo, num gesto casual demais para ser casual. Tomás mordeu um biscoito e não disse nada. O telefonema do pai chegou às 8 da noite, quando Tomás já estava de pijama e Mirella estava revisando planilhas no notebook. Ela atendeu no corredor e Tomás, deitado na cama com o livro aberto na mesma página, há 15 minutos ouviu o tom da voz dela mudar. Não as palavras. O tom. Era o tom que ela usava quando estava sendo educada com alguém que a estava contrariando e que ela havia decidido, por razões suas, não confrontar abertamente. Quando ela voltou para o quarto para dar boa noite, havia um silêncio novo entre eles, do tipo que se instala quando uma pessoa sabe que a outra sabe e nenhuma das duas quer ser a primeira a nomear. Dorme bem, Mirella disse, abaixando o abajur. Mãe. Tomás segurou a manga do pijama dela antes que ela se levantasse.
O que o pai disse? Ela considerou por um momento. Mirella nunca mentia para ele, não de verdade, não sobre as coisas que importavam. Ela omitia. Havia uma diferença, e ela havia ensinado essa diferença a ele sem querer, simplesmente praticando-a. Seu pai vai vir ao seu aniversário sábado, ela disse, e vai trazer uma amiga. Tomás ficou olhando para ela. Uma amiga? Isso. Ele conhecia a amiga pelo nome Shirlene. Havia ouvido esse nome numa conversa entre sua mãe e a tia Renata, pronunciado do jeito que se pronuncia o nome de uma dor de dente. Baixo, com cuidado, como se dizer alto pudesse invocar algo. Sabia também que seu pai e sua mãe haviam se separado há 2 anos, e que havia razões para a separação que ninguém havia explicado a ele em palavras, mas que ele havia montado por conta própria a partir de fragmentos, o jeito que seu pai ficava no telefone no quarto enquanto achava que todos dormiam, o jeito que sua mãe havia deixado de colocar as fotos de casamento na parede. Tudo bem, Tomás disse. Mirella olhou para ele por um segundo a mais do que o necessário, como quem verifica se uma fratura é superficial ou vai fundo. Você tem certeza? Tenho. Ele puxou o edredom até o queixo. Boa noite, mãe. Ela apagou a luz. Tomás ficou olhando para o teto. Seu aniversário era sábado. Ele ia completar 7 anos. Havia aquela tradição que existia desde antes que ele entendesse o que era a tradição de fechar os olhos na frente do bolo e fazer um pedido antes de assoprar as velas. Sua mãe havia dito uma vez que pedidos de aniversário eram os mais honestos que existiam, porque eram feitos no momento em que a gente estava feliz demais para mentir para si mesma. Tomás sabia exatamente o que ia pedir. Havia sabido desde aquela tarde em que havia encontrado no lixo do banheiro o papel de rascunho que sua mãe havia rabiscado com colunas de números honorários médicos, custos de internação, valor de plano de saúde, déficit, e havia calculado, com a aritmética severa e nova de quem acaba de descobrir que os adultos também ficam perdidos, que sua mãe estava tentando resolver sozinha um problema que não conseguia resolver. Ele havia guardado o papel dobrado no fundo da gaveta de meias. Não sabia bem por quê. Talvez porque guardar fosse a única forma de cuidado que ele conhecia que ela não podia recusar. Na sexta-feira à noite, enquanto Mirella montava as caixinhas de lembrancinha para os amiguinhos que viriam sábado, eles trabalharam em silêncio por um tempo, um silêncio bom, do tipo confortável, cheio de proximidade sem precisar de palavras. Mãe, ele disse, sem levantar os olhos da caixinha, você está bem? Mirella não parou o que estava fazendo. Mas havia uma pausa mínima, uma pausa de 2 segundos que Tomás contou internamente antes de ela responder. Estou, filho. Não a pergunta de educação, Tomás disse. A de verdade. Mirella parou. Olhou para ele. E por um instante Tomás viu, com aquela clareza desconcertante que as crianças às vezes têm, que sua mãe estava prestes a dizer a verdade e depois decidiu não dizer não por desonestidade, mas por amor, pelo tipo de proteção que às vezes parece com mentira, mas é feita de coisas muito mais complicadas. Estou cansada, ela disse finalmente, mas esse tipo de cansaço passa. Tomás assentiu como se estivesse satisfeito. Voltou para a caixinha. Mas por dentro havia aquela coisa que ele carregava fazia semanas, aquele peso específico de saber algo que não conseguia dizer e não tinha para quem dizer, como carregar uma pedra no bolso, que vai ficando mais pesada à medida que o dia passa, mas que a gente não tira porque tirar seria pior. Sábado estava chegando, e Tomás Monteiro, que havia completado 7 anos com a alma de alguém mais velho e o coração de alguém que ainda acreditava em pedidos de aniversário, havia decidido usar o único poder que tinha. Ele dormiu tarde naquela noite, não por agitação de véspera de aniversário, mas porque ficou deitado pensando no plano que havia colocado em movimento 3 dias antes. Fazia parte da natureza de Tomás não agir por impulso. Era uma qualidade que os adultos ao redor dele frequentemente apontavam com aquele misto de admiração e inquietação que as pessoas sentem diante de crianças que não agem como crianças. É muito calmo para a idade, diziam, como se calma em criança fosse sempre sinal de algo mal resolvido. Mas o Tomás não era calmo porque estava mal resolvido. Era calmo porque prestava atenção, porque observava antes de falar, porque havia descoberto ainda muito cedo que as melhores soluções raramente aparecem para quem está gritando. O plano havia começado com Henrique. Henrique Bastos tinha 53 anos, bigode grisalho, cheiro de café e uma lealdade ao sobrenome Monteiro,
que era anterior ao próprio Evandro Monteiro, havia trabalhado para o avô de Tomás antes de trabalhar para o pai e havia permanecido como secretário executivo através de fusões, crises e 2 divórcios corporativos que quase levaram a empresa ao colapso. Henrique era o tipo de pessoa que sabe de tudo e não conta nada, e exatamente por isso Tomás havia confiado nele. Na segunda-feira anterior, Tomás havia pedido para Dona Perpétua levar-lo ao escritório do pai após a escola, uma visita que acontecia de vez em quando, suficientemente regular para não levantar suspeitas. Evandro não estava, mas Henrique estava, como sempre estava, com seu par de óculos de leitura no nariz e 3 monitores ligados simultaneamente. Henrique, Tomás havia dito, com a seriedade de quem está prestes a pedir algo muito específico e sabe disso, eu preciso de um número de telefone. Henrique havia olhado para ele por cima dos óculos. De quem? De um médico. Um especialista em coração. Tomás havia colocado na bancada de Henrique um papel dobrado, o papel que havia encontrado no lixo do banheiro, com os números e o nome do médico que aparecia no canto. Essa. Henrique havia ficado olhando para o papel. Depois para Tomás, depois para o papel de novo. É para um amigo, Tomás havia adicionado, porque era o que dizia quando não queria explicar a verdade inteira. Henrique era inteligente o suficiente para saber que não era para um amigo, mas também era inteligente o suficiente para entender que às vezes a coisa mais útil que um adulto pode fazer por uma criança é ajudá-la a resolver um problema sem fazer perguntas que a criança não está pronta para responder. Ele havia anotado o número num post-it amarelo e entregado a Tomás sem dizer mais nada. Tomás havia guardado o post-it na mesma gaveta de meias onde estava o papel. Não havia ligado ainda. Sabia que ligar não era a parte importante. A parte importante era que Henrique havia visto o papel, havia visto o nome do médico, o hospital, as anotações de custo com a letra de Mirella. E Henrique, que sabia de tudo e não contava nada, havia ficado com aquela informação guardada em algum lugar onde ela poderia ser útil. Tomás não sabia exatamente o que aconteceria depois. Tinha 7 anos, planejamento de longo prazo não era sua especialidade, mas sabia que havia movido uma peça e que as peças, quando movidas, mudam o tabuleiro. O tabuleiro estava mudando. E sábado era amanhã. Mirella acordou às 6 da manhã de sábado com aquela dor familiar atrás do externo, não aguda, não o tipo que paralisa, mas persistente como uma nota musical que não resolve. Ficou deitada por um momento com a mão sobre o peito, no gesto que havia se tornado tão automático que ela nem percebia mais quando fazia. O médico havia sido claro na última consulta. A cirurgia não era opcional. Era uma questão de tempo. A válvula mitral com estenose moderada que havia sido diagnosticada, como a observar há 2 anos, havia progredido para o estágio em que observar já não era suficiente. Ela precisava de uma valvoplastia, um procedimento coberto parcialmente pelo seu plano de saúde, mas com uma diferença que ela havia calculado e recalculado e que, de qualquer forma que organizasse os números, não fechava. Ela havia pedido mais tempo. O médico havia concordado com relutância. Mais 6 semanas, Mirella. Não mais que isso. 6 semanas era pouco, mas era o que ela tinha. Mirella levantou-se devagar, foi até a cozinha, preparou café e ficou olhando pela janela enquanto Porto Alegre acordava lá embaixo o vendedor de pão que passava toda manhã, o cachorro do apartamento do andar de baixo que ladrava para o pombo de sempre, a luz do dia chegando com aquela hesitação de sábado que era diferente da hesitação dos outros dias. Seu filho completava 7 anos hoje. Ela havia sobrevivido ao ano mais difícil de sua vida, a separação, a reestruturação financeira, o diagnóstico, a reinvenção profissional como consultora autônoma, que pagava as contas mas com margem estreita, e havia chegado até aqui, até esse sábado específico, com um bolo de chocolate encomendado na padaria da esquina, 12 crianças confirmadas, balões azuis e amarelos, e a certeza de que, independentemente do que seu ex-marido trouxesse consigo naquela tarde, ela ia sorrir e servir coxinha e cantar parabéns com a mesma presença que havia cultivado como um músculo ao longo de 2 anos. Ela era boa nisso. Ninguém podia tirar isso dela. Tomás apareceu na cozinha às 8h30 com o pijama torto e o cabelo em pé, e quando ele viu ela ali, tomando café junto à janela, fez aquela coisa que ele fazia, às vezes parou no batente da porta por um segundo, como se estivesse memorizando a cena. Bom dia, aniversariante, Mirella disse. Ele caminhou até ela
e abraçou aquele abraço com mais força do que o normal, o tipo de abraço que ultimamente ele sempre dava, como se estivesse tentando medir alguma coisa pela pressão. Bom dia, mãe. Ela beijou o topo da cabeça dele. Pronto para a festa? Pronto, ele disse. E depois, com a voz levemente abafada porque o rosto ainda estava enterrado no abraço, seja lá o que acontecer, hoje vai ser um bom dia. Mirella afastou-se um pouco para olhá-lo. Havia algo estranho na formulação seja lá o que acontecer para uma criança de 7 anos que ainda não sabia que a frase existia. Claro que vai, ela disse. Tomás a olhou com aqueles olhos castanhos que eram os dela, mas a expressão era inteiramente dele, aquela mistura de seriedade e resolução que ela ainda não havia conseguido nomear com precisão. Sim, ele disse. Eu sei. O carro de Evandro Monteiro, um SUV preto de modelo recente, o tipo de veículo que anuncia prosperidade sem precisar gritar, estacionou em frente ao prédio de Mirella às 14h47, que era 13 minutos antes do horário combinado, o que era, em si mesmo, um acontecimento. Evandro Monteiro não chegava cedo a lugar nenhum. Era uma característica que Mirella havia aprendido a incorporar ao seu planejamento durante os 6 anos de casamento. Se ele dizia 15 horas, ela mentalmente ajustava para 15h30. Se dizia que estaria lá, ela preparava um plano para quando ele não estivesse. Não era maldade. Era simplesmente como Evandro funcionava, um homem cujo tempo havia sido tão consistentemente organizado ao redor de sua importância que a ideia de chegar antes do previsto simplesmente não existia no seu repertório. Mas hoje ele havia chegado cedo, e não havia chegado sozinho. Mirella estava na cozinha, terminando de ajeitar o último prato de salgadinhos quando ouviu o interfone. Tomás estava na sala com 3 amigos que haviam chegado mais cedo, e o barulho de crianças de 7 anos brincando com blocos de montar preenchia o apartamento com aquele ruído específico que é simultaneamente exaustivo e completamente bom. Ela atendeu o interfone. Oi, Mirella. A voz de Evandro tinha aquela qualidade que sempre tinha, grave, modulada, o tipo de voz que em outras circunstâncias soava como confiança e em circunstâncias como essa soava como distância. Pode mandar subir? Pode, ela disse. Só isso. Ela fechou o interfone e ficou parada na cozinha por exatamente 5 segundos. Não para se preparar emocionalmente, havia feito isso durante a semana inteira. Havia praticado a indiferença como se pratica uma coreografia, nos movimentos, no tom de voz, na angulação específica dos ombros que comunicava: estou bem, sem precisar dizer. Esses 5 segundos eram para outra coisa. Eram o tipo de pausa que se faz antes de entrar num quarto onde vai acontecer algo que não dá para controlar. Depois ela foi até a pia, lavou as mãos, secou e caminhou em direção à porta. Shirlene usava um vestido vermelho. Era a primeira coisa que Mirella notou, não porque o vermelho fosse particularmente chocante, mas porque havia uma escolha consciente nele, um cálculo, a seleção de uma cor que é quase impossível de ignorar num espaço pequeno. Mirella havia passado anos como consultora de comunicação corporativa e havia aprendido a ler intenção em escolhas visuais, e aquele vestido vermelho numa festa de aniversário de criança de 7 anos dizia, sem dizer: eu não vim para ser ignorada. Shirlene tinha talvez 30 anos, cabelos escuros e lisos até o ombro, a constituição de alguém que frequenta a academia com a disciplina de quem frequenta a reunião de diretoria como compromisso e resultado esperado, não como prazer. Ela sorriu quando a porta se abriu, e o sorriso era tecnicamente perfeito. Dentes, canto dos olhos levemente franzidos, inclinação de cabeça que comunicava simpatia. Mirella. Que apartamento lindo! Ela entrou como quem entra em lugar onde já esteve confortável, territorial, sem pedir licença para os olhos. Evandro entrou atrás dela. Ele carregava uma embalagem de presente vistosa azul e prata, com laço excessivamente elaborado, e usava a expressão que Mirella conhecia bem, a expressão de alguém que está monitorando o ambiente em busca de sinais de problema. Pré-calibrado para a defensiva. Mirella. Ele disse o nome dela como se fosse uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Evandro. Ela recuou um passo para deixá-los entrar. Podem deixar o presente ali na mesinha. Ela não havia planejado ser fria. Havia planejado ser neutra, aquele tom específico de temperatura ambiente que não aquece nem esfria, que não alimenta nem confronta. Mas havia algo no modo como Shirlene atravessou o apartamento com os olhos percorrendo cada detalhe, as fotos de Tomás na estante,
A pequena planta de folhas largas na janela, o quadro que Tomás havia pintado na escola e que Mirella havia emoldurado, sem hesitar, que tornava a neutralidade difícil de manter nos músculos. Tomás, Evandro chamou, e a voz ficou diferente, mais suave, mais real, desarmada da modulação de adulto. Era a voz que Mirella havia amado primeiro, antes de tudo o mais. Tomás apareceu no corredor com aquela compostura de sempre. Olhou para o pai, olhou para Shirlene, olhou de volta para o pai. Oi, pai. Evandro se abaixou e abraçou o filho com uma energia que beirava o compensatório àquele excesso de presença física que as pessoas exibem quando sabem que estiveram ausentes por muito tempo. Tomás abraçou de volta, mas seus olhos, por cima do ombro do pai, foram direto para Mirella. Ela fez o menor gesto possível com a cabeça. Tudo bem. Tomás assentiu, invisível, e voltou a atenção para o pai. Feliz aniversário, filho. Evandro afastou-se e entregou o presente enorme. Pode abrir mais tarde. Obrigado, pai. Tomás segurou a embalagem com cuidado. Você foi pontual hoje. Havia algo no jeito que ele disse, não sarcástico, só observacional, com aquela precisão desconcertante de criança que criou uma pausa breve na sala. Evandro deu uma risada curta. Shirlene inclinou a cabeça para um lado. Você é igualzinho à sua mãe, Shirlene disse, com o tipo de sorriso que pretende ser elogio e tem outras camadas por baixo. Ela também deve ser muito pontual. Ela é, Tomás disse. E foi de volta para a sala com o presente, deixando o comentário suspenso no ar sem mais elaboração. As crianças chegaram em ondas, a filha dos vizinhos do quarto andar, 2 colegas de classe com os pais, a prima de 2º grau que morava em Novo Hamburgo e que Mirella havia buscado pessoalmente na rodoviária pela manhã. Dona Carmen chegou às 15h30, de bata floral e brincos grandes, com um pote de brigadeiro feito em casa, que ela depositou na cozinha com a autoridade de quem sabe que a contribuição é indispensável. Dona Carmen era a mãe de Evandro. Era também, por alguma dessas ironias que a vida produz sem pedir autorização, a pessoa na família Monteiro com quem Mirella havia construído o laço mais genuíno durante o casamento e que havia permanecido intacto depois da separação, com uma lealdade que transcendia a linha de sangue. Carmen havia chorado quando Mirella havia contado que estava saindo. Não havia perguntado de quem era a culpa. Havia apenas dito, você sempre vai ser minha nora, independente de papel. Era o tipo de declaração que Evandro nunca havia feito. Carmen beijou Tomás, beijou Mirella, acenou para o filho com uma frieza que Mirella reconheceu como a versão gentil do que Carmen realmente pensava e olhou para Shirlene com a avaliação rápida e impiedosa de uma mulher que criou filhos e sabe reconhecer intenção à distância. Boa tarde, Carmen disse para Shirlene, com a cordialidade exata de quem não vai ser rude porque foi bem criada, mas também não vai fingir entusiasmo porque tem seus limites. Dona Carmen, que prazer. Shirlene se adiantou com um beijo no ar. Evandro sempre fala tão bem da senhora. Carmen sorriu com a boca. Que bom. E virou-se para pegar um brigadeiro, o que encerrou o assunto. Shirlene circulou pela festa com aquela presença expansiva de quem ocupa o espaço além do espaço físico que tem. Ela havia puxado conversa com os pais das crianças com a competência social de quem sabe que eventos como esse são redes de influência em miniatura, havia tirado fotos com o celular, havia se posicionado perto de Evandro com a regularidade de quem estabelece território sem anunciar que está estabelecendo. Mirella havia observado tudo isso com a parte do cérebro que registra e classifica, enquanto a outra parte continuava servindo sucos, endireitando a mesa, verificando se havia salgadinho suficiente e respondendo às perguntas dos pais sobre a escola de Tomás. Mas havia um momento que ficou. Foi quando Shirlene se agachou ao lado de Tomás, que estava sentado no chão com um amigo, examinando os blocos de montar, e disse, com aquele sorriso cuidadosamente calibrado, você sabe que a gente vai se ver muito mais, né? Seu pai e eu somos muito amigos. Tomás olhou para ela. Eu sei quem você é, ele disse, simplesmente, sem hostilidade. Shirlene riu. Claro que sabe. Seu pai deve ter... Você é a Shirlene. Tomás voltou para os blocos. Minha mãe não fala o seu nome, mas minha tia Renata fala. Houve uma pausa. Um microfracionamento no sorriso de Shirlene. Que charmoso, ela disse, e se levantou. Tomás não disse mais nada, mas havia algo na economia daquele silêncio que era mais eloquente do que qualquer elaboração. Henrique apareceu às 16 horas. Esse foi o momento em que a engrenagem que Tomás havia posto em movimento
começou a revelar seu segundo componente. Henrique não havia sido convidado para a festa, não era o tipo de pessoa que frequentava festas de aniversário de filho do chefe por razões sociais. Mas ele havia aparecido, aparentemente a caminho de outra coisa, para deixar um bolo de confeitaria embrulhado que, segundo ele, a senhora de quem Evandro havia pedido havia deixado pronto. Mirela, que não havia pedido nada a nenhuma senhora, aceitou o bolo sem questionar porque havia outras 12 crianças em volta, e a lógica das festas não admite pausas longas para investigação. Henrique ficou 5 minutos. Nesse tempo, Tomás o encontrou no corredor enquanto buscava mais guardanapos na cozinha. "Você tem o papel?" Tomás sussurrou. Henrique abaixou-se levemente. "Tenho." "Guardou?" "Guardei." Uma pausa. Henrique olhou para o menino com algo que era admiração disfarçada de preocupação. "Tomás, você entende que... Eu sei o que estou fazendo," Tomás disse, com aquela calma que devia ser impossível em 7 anos. "Eu só preciso que seja no momento certo." Henrique assentiu lentamente. "O momento certo vai aparecer?" "Sim." Tomás pegou os guardanapos. "Vai aparecer no bolo." E voltou para a sala. Henrique ficou parado no corredor por um momento, olhando para o espaço onde a criança havia estado, com a expressão de alguém que acaba de perceber que foi recrutado para algo significativamente maior do que havia imaginado. Depois ajeitou o paletó e foi embora, deixando atrás de si uma presença que iria durar muito mais do que a visita. Enquanto isso, na sala, Shirlene havia puxado Evandro para perto da janela durante um momento de menor tráfego de crianças, e Mirela, que passava com uma bandeja, havia captado o fragmento de conversa que não era destinado a ela. "Precisa ser antes do dia 22, Evandro. Meu pai está esperando. O contrato não vai esperar mais." Evandro havia dito algo em voz baixa. Shirlene havia continuado. "Você prometeu. Uma data, só isso. Me dá uma data." Evandro havia olhado de relance para o lado e, por uma fração de segundo, seus olhos haviam encontrado os de Mirela. Ela havia desviado imediatamente, continuando com a bandeja em direção à mesa, com o rosto neutro e os ombros alinhados, e a convicção íntima de que havia escutado algo que havia mudado, minimamente mas de forma real, o mapa do que estava acontecendo naquele apartamento. Contrato. Dia 22. Promessa. Ela havia servido os salgadinhos e não havia pensado mais nisso. Ou havia tentado. Às 17h20, Mirela apagou as luzes da sala. Era o momento que havia sido preparado desde a manhã. O bolo de chocolate com cobertura de ganache vinha da padaria numa caixa que cheirava a cacau e açúcar. As 7 velas azul royal já estavam encaixadas em posição e a pequena chama do isqueiro que Mirela segurava havia criado aquele instante de expectativa que é talvez a única magia coletiva que sobrevive à infância, o momento em que todo mundo ao redor de uma pessoa, independentemente do que pensa ou sente em relação a qualquer outra coisa, concorda em querer o mesmo que aquela pessoa seja feliz. As crianças se juntaram ao redor da mesa empurradas por uma gravidade natural. Os pais recuaram ligeiramente para o perímetro, segurando copos de refrigerante ou celulares, o instinto fotográfico já em operação. Dona Carmen ficou ao lado de Mirela, de mão espalmada no cotovelo dela num gesto que era simultaneamente suporte e solidariedade. Evandro ficou do lado oposto da mesa, com Shirlene levemente atrás e à sua esquerda, um posicionamento que Mirela notou e descartou em menos de um segundo porque o bolo estava chegando e Tomás estava chegando e havia 7 velas esperando. Tomás entrou pela porta da cozinha com a solenidade de quem entende que certas entradas merecem ser feitas com consciência. Ele havia trocado de roupa mais cedo, estava com a camisa azul que Mirela havia passado a ferro na noite anterior, o cabelo levemente mais arrumado do que costumava estar e havia nele, naquela entrada específica, algo que não era a postura de criança. Era a postura de alguém que chegou até este momento com um propósito e está prestes a cumpri-lo. "Parabéns para você." Começaram a cantar. As vozes 12 crianças desafinadas, 4 adultos tentando afinar, Dona Carmen cantando com convicção e vibrato, Evandro em tom moderado, Shirlene acompanhando com um sorriso encheram o apartamento. Tomás ficou parado diante do bolo e olhou as 7 chamas. "Nesta data querida..." Continuaram. Mirela cantou com a voz que reserva para quando está emocionada e não quer que apareça mais baixa do que o normal, mais controlada, os pulmões trabalhando em ritmo cuidadoso. Ela olhava para o filho e pensava:
como toda mãe pensa nesse momento, em todas as versões anteriores dele. O bebê que havia chegado ao mundo com um choro indignado e perfeito, o de 2 anos que havia tentado comer uma minhoca com a seriedade de um cientista, o de 5 que havia aprendido a ler em 3 semanas e havia ficado tão espantado com a própria capacidade que havia ficado quieto o dia inteiro depois. 7 anos. Como é que havia passado tão rápido e tão devagar ao mesmo tempo? Muitos anos de vida terminaram. O apartamento ficou na expectativa das 6 últimas palavras da tradição: faça um pedido e assopre, mas ninguém as disse, porque era Tomás que as dizia para si mesmo, e ele estava de olhos fechados. O silêncio que se instalou durou talvez 6 segundos. 6 segundos é pouco tempo. É o tempo de uma respiração longa, de uma frase curta, de uma decisão que já estava tomada antes de ser tomada. Mas 6 segundos, num quarto cheio de pessoas que estão esperando, é uma eternidade calibrada. Cada segundo acrescenta peso ao seguinte, e quando o 5º segundo passa, você começa a sentir que aquele silêncio tem uma intenção. As crianças começaram a murmurar. Um deles disse: faz o pedido logo, no tom de quem ainda não aprendeu que existem momentos que devem ser deixados em paz. Tomás abriu os olhos. Ele olhou para as 7 chamas por um instante, como se estivesse confirmando alguma coisa com elas. Depois levantou o olhar não para o bolo, não para o teto, diretamente para Evandro. Pai, ele disse, e a voz era clara, sem tremor, com aquela qualidade de campanário que as crianças às vezes têm quando falam do lugar mais verdadeiro que conhecem. Eu quero fazer meu pedido em voz alta este ano. Havia na sala aquele tipo específico de silêncio que antecede as coisas que não tem como voltar atrás. Os adultos o reconheceram instintivamente, as conversas paralelas cessaram, os celulares baixaram, os músculos faciais rearranjaram-se numa atenção que não foi decidida, simplesmente aconteceu. Evandro disse, com uma suavidade que era parte ternura, parte pressentimento: pode falar, filho. Tomás respirou fundo. Eu fico com meu pedido, pai. Pausa. Não para mim, não para brinquedo, não para viagem. Outro segundo. Eu peço que o pai volte para casa, porque a mãe está doente e ela não conta para ninguém, e ela precisa de ajuda, e eu tenho medo que ela morra sozinha. O apartamento parou. Não era uma metáfora. Era o que aconteceu. O apartamento parou. O tempo dentro daquele espaço específico, naquele instante específico, suspendeu-se numa forma que nenhuma das pessoas presentes seria capaz de descrever com precisão depois, mas que todas recordariam com exatidão absoluta. Uma das crianças tentou dizer alguma coisa, e a mãe pousou a mão no ombro dela sem olhar. Shirlene ficou absolutamente imóvel. Evandro, que havia estado com a expressão aberta, preparada para qualquer pedido infantil comum, para futebol ou videogame ou cachorro, ficou com aquela expressão descongelada a meio caminho, como um sinal de trânsito que ficou preso entre amarelo e verde. E Mirella. Mirella ficou branca. Não foi uma palidez gradual, foi uma extração de cor, rápida e total, como quando alguém apaga a luz e o quarto perde toda a informação visual de uma vez. Ela estava de pé com a mão no encosto da cadeira de Tomás, e a mão apertou o encosto com uma força que deixou os nós dos dedos brancos, e havia naquele aperto a concentração de tudo que ela havia contido há 6 semanas de prazo, os números que não fechavam, as manhãs com a dor atrás do externo que ela nomeava cansaço para si mesma, porque cansaço é aceitável e doença é outra coisa. Tomás, ela disse, e a voz saiu diferente, mais baixa, mais fundo, do lugar onde ficam as coisas que a gente protege com mais cuidado. Filho, eu queria fazer diferente. Ele olhava para ela agora, não para o pai, com aqueles olhos castanhos que eram dela, e havia neles não culpa, mas algo muito mais antigo do que culpa. Havia responsabilidade, a versão específica de responsabilidade que só aparece quando alguém carregou uma coisa sozinho por tempo demais e chegou no limite, mas não tinha mais jeito de guardar. Mirella abriu a boca, fechou, abriu de novo. Dona Carmen, que havia ficado quieta com a mão ainda no cotovelo de Mirella, apertou agora. Não disse nada, mas o aperto dizia: eu estou aqui, eu já sabia que algo estava errado, você não está sozinha. Evandro deu um passo à frente. Parou, olhou para o filho, depois para Mirella, depois de volta para o filho, e havia no rosto dele, naquele segundo específico, uma expressão que Mirella não via havia muito tempo. Não era culpa ainda. Não era ainda o tipo de compreensão que transforma.
Era o precursor disso, aquele momento de um segundo antes de entender, quando você percebe que a imagem que tinha do mundo estava incompleta e o mundo era outra coisa o tempo todo. Que tipo de doença? Evandro disse. Baixo. Tomás olhou para a mãe. Mirela fechou os olhos. E naquele momento, naquele apartamento com 12 crianças e adultos, e um bolo de 7 velas ainda aceso, e o silêncio com peso de coisa viva, o pedido de aniversário de Tomás Monteiro, começou a fazer o que pedidos honestos fazem. Começou a mudar o que estava à sua volta. O bolo foi servido. Porque a vida continua mesmo quando para essa é uma das coisas que Mirela havia aprendido no ano anterior, e que continuava aprendendo, e porque havia 12 crianças que não tinham culpa de nada e que precisavam de chocolate. Mirela havia pedido desculpas com os olhos para os pais que haviam presenciado a cena, e eles haviam respondido com aquele misto de constrangimento e empatia que as pessoas exibem quando viram algo que não estava no programa, mas que claramente era real demais para ser ignorado. Uma mãe havia se aproximado e dito, simplesmente, que filho incrível você tem. Mirela havia conseguido apenas assentir. Tomás havia assoprado as velas no final, depois do silêncio, depois da reconfiguração de tudo com uma inspiração calma e completa que apagou as 7 chamas de uma vez, sem drama, como quem conclui. Shirlene havia ficado na periferia do apartamento com aquela qualidade específica de invisibilidade que as pessoas constroem quando percebem que não tem papel no que está acontecendo. Ela havia servido um pedaço de bolo para si mesma, havia ficado perto da janela com o celular, havia trocado mensagens com alguém. A expressão indicava que as mensagens eram sobre o que havia acabado de acontecer e que o tom delas não era solidariedade. Dona Carmen havia ficado com Mirela na cozinha enquanto as crianças comiam na sala. Por que você não me contou? Carmen perguntou, baixo, sem julgamento. Só aquela tristeza de quem quer ter podido ajudar antes. Porque eu não queria que virasse problema de todo mundo, Mirela disse. Estava de costas, lavando copos, porque lavar copos dava às mãos algo para fazer e as mãos precisavam de algo para fazer. Você é família minha, Carmen disse. Problema seu é problema meu. Mirela não respondeu, mas parou de lavar por um momento. Carmen tocou o ombro dela. Com Guy, ela disse havia anos havia adotado o hábito de usar o termo, brincando que havia aprendido com uma novelinha. Você está muito magra. Estou bem. Não está. Sem raiva. Com a firmeza de quem diz verdade por amor. E tudo bem não estar. Mas precisa parar de fingir para poder pedir ajuda. Mirela ficou olhando para a pia. Não sei pedir, ela disse finalmente. E era a coisa mais honesta que havia dito em semanas. Eu sei. Carmen ficou ao lado dela. Por isso eu estou aqui. Na sala, ouvia-se o barulho das crianças, que havia retomado a normalidade com a velocidade que só crianças têm. O acontecimento havia sido absolvido pela lógica do bolo e do sorvete e dos balões, e Tomás estava de volta ao chão com os blocos de montar como se o pedido tivesse sido uma coisa natural, o que, para ele, era. E às 18h15, quando os últimos pais foram buscar os filhos e o apartamento foi esvaziando, Evandro ficou parado no corredor com o casaco no braço, olhando para o espaço que havia sido cheio de crianças e barulho e que agora era só ele, Mirela arrumando copos na cozinha, e Tomás dormindo no sofá com a camisa azul ainda abotoada e o rosto completamente em paz. Shirlene estava do lado de fora, esperando no carro. Evandro olhou para o filho dormindo. Depois olhou para Mirela. Preciso conversar com você, ele disse. Mirela não parou de arrumar. Não hoje, Evandro. Mirela. Não. A voz não era raiva. Era exaustão, o tipo real. O que vem de baixo. O que não tem performance. Hoje não. Meu filho acabou de fazer 7 anos e está dormindo no sofá de camisa passada. Hoje é só isso. O resto é amanhã. Evandro ficou parado. Tudo bem, ele disse finalmente. Mas eu vou voltar amanhã. Mirela não disse nem sim nem não. Evandro olhou para o filho uma última vez com aquela expressão que havia aparecido na hora do pedido e que ainda não havia ido a lugar nenhum e saiu. A porta fechou. Mirela ficou na cozinha em silêncio. Depois foi até o sofá, pegou o cobertor dobrado no braço da poltrona, cobriu Tomás com cuidado. O menino não acordou. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, para o filho que havia carregado um segredo por semanas e havia escolhido o único momento em que podia usá-lo, o momento em que as velas estavam acesas e o pai estava presente e o coração estava aberto,
e havia usado com precisão e sem crueldade. 7 anos, ela pensou, e então ela foi para o quarto, fechou a porta, sentou na beira da cama e chorou não de tristeza exatamente, mas daquele jeito específico que acontece quando algo que estava contido há muito tempo finalmente encontra saída, e o corpo, aliviado, precisa processar o alívio antes de saber o que fazer com ele. Às 23h40 do sábado de aniversário de Tomás, Evandro Monteiro estava estacionado em frente ao prédio de Mirella, no mesmo SUV preto, com o motor desligado e Shirlene no banco do passageiro tentando, pela quarta vez em 40 minutos, convencê-lo de ir embora. Ele havia deixado o apartamento, havia dirigido 3 quarteirões. Havia parado no sinal vermelho da rua Mostardeiro e ficado olhando para o vermelho por tempo suficiente para que um táxi passasse e buzinasse e o verde já tivesse ido e voltado antes de ele perceber. Havia dado meia volta. Você está sendo ridículo, Shirlene disse, não com raiva, mas com aquele tom específico de quem está gerenciando uma situação que estava sob controle e deixou de estar. Ela não quer conversar. Você mesmo disse. Eu sei o que eu disse. Então, eu ouvi um menino de 7 anos dizer que a mãe pode morrer sozinha. A voz de Evandro saiu com uma qualidade que ele mesmo não reconheceu de imediato, sem modulação, sem o timbre administrado que havia desenvolvido ao longo de 15 anos de reuniões de diretoria. Era a voz de antes disso tudo. Preciso saber se é verdade. Shirlene ficou quieta por um momento. Crianças dramatizam, ela disse finalmente. Evandro olhou para ela. Havia algo no olhar, não raiva ainda, mas uma clareza que estava sendo construída em tempo real, tijolo a tijolo, com o material bruto do que havia acontecido naquela tarde. Ele não disse nada, voltou a olhar para o prédio. Eu vou subir, ele disse. Evandro, você pode ir para casa, Shirlene. Ele abriu a porta. Eu ligo mais tarde. Ela ficou no banco por um segundo, com aquela expressão de quem está calculando opções com velocidade e chegando a uma conclusão que não é a que queria. Depois puxou o celular e começou a digitar. Evandro já havia entrado no prédio. O porteiro seu Valdir, um senhor de cabelos brancos que havia sido porteiro do prédio por 14 anos e que conhecia Evandro dos tempos em que ele ainda morava ali, o deixou subir sem telefonar para o apartamento, com o tipo de silêncio cumpliciado que os porteiros às vezes guardam para as situações que claramente requerem presença sem anúncio. Evandro subiu de elevador. Ficou parado no corredor do 6º andar em frente à porta 62, que era a porta de Mirella há 2 anos, e levantou o punho para bater. E ficou assim por quase 1 minuto. Havia coisas que ele havia aprendido a não fazer durante o casamento por razões que na época havia chamado de pragmatismo, e que agora, do lado de fora dessa porta às quase meia-noite de um sábado, começavam a ter outros nomes. A lista era específica e constrangedora. Não perguntar como ela estava quando ela estava obviamente mal, não aparecer sem avisar, não fazer promessas que custavam menos do que valiam, não confundir presença física com presença real. Ele havia feito todas essas coisas. E havia se convencido, com a habilidade específica das pessoas inteligentes em auto-engano, de que a culpa era distribuída, que o casamento havia esgotado, como se casamentos fossem baterias que se descarregam por razões neutras e não por escolhas específicas de pessoas específicas. Tomás havia feito, em 3 frases diante de um bolo de aniversário, o que 2 anos de silêncio não haviam conseguido. Havia tornado impossível a distância segura. Evandro bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo, mais suave. Mirella, sou eu. 1 segundo. 2. 3. Eu sei quem é. A voz de Mirella vinha de dentro, com aquela qualidade abafada das palavras ditas perto de uma porta fechada. Evandro, é quase meia-noite. Eu sei. Ele pôs a mão espalmada na porta, um gesto que ela não podia ver, mas que aconteceu mesmo assim. Eu só preciso saber. O que o Tomás disse? É verdade? Silêncio mais longo. Vai para casa. Mirella. Você tem uma mulher te esperando num carro lá embaixo. Eu mandei ela ir para casa. Pausa. Que generoso, ela disse. E havia algo na ironia que não era raiva. Era o tipo de ironia que vem de um lugar muito fundo de alguém que está com muito pouca energia para ser raivoso. E então a ironia é o que sobra. Por favor, ele disse. E a palavra saiu diferente do que ele esperava, não como pedido, mas como confissão. Só me diz se é verdade. Um silêncio longo o suficiente para ele começar a achar que ela não ia responder. Depois a voz de Mirella,
ainda do outro lado da porta, com uma qualidade que ele não ouvia há muito tempo, não a voz gerenciada de coeducação, não a voz neutra de temperatura ambiente, mas a voz dela, a voz real, a que ele havia conhecido primeiro. É verdade. Evandro fechou os olhos. Ele não entrou naquela noite. Mirella não abriu a porta, e ele não insistiu. Havia um limite para o que uma presença não convidada pode exigir, e ele estava suficientemente desperto, naquela hora, para reconhecer-lo, mas também não foi embora. Ficou sentado no chão do corredor, com as costas na porta 62, as pernas estendidas e o telefone no colo. Às 1 da manhã, mandou uma mensagem para Henrique. O papel que o Tomás te mostrou. Você ainda tem? A resposta veio 2 minutos depois, o que significava que Henrique também estava acordado. Tenho uma foto. Quer que eu mande? Manda. A foto chegou. O rascunho de Mirella com colunas de números. Letra dela, Evandro, a reconhecia como reconhece a própria respiração, com o nome do médico no canto e os cálculos de custo que ela havia feito. Ele ampliou o nome do médico. Dr. Fábio Drummond. Hospital São Lucas. Especialidade: cardiologia intervencionista. Ele pesquisou o nome no telefone. Encontrou o perfil do médico no site do hospital, o currículo, as especialidades. Encontrou, numa nota de rodapé de um artigo sobre procedimentos cardíacos de alta complexidade, uma linha que o fez parar. Valvoplastia mitral por catéter-balão, procedimento indicado em casos de estenose mitral moderada a grave com sintomatologia progressiva. Ficou olhando para essa frase por um longo tempo. Depois digitou o nome do Dr. Drummond e estenose mitral e Porto Alegre e foi lendo o que aparecia. Não era difícil entender, não havia precisado de formação médica para entender. Bastava ler o suficiente e ter a disposição de não parar quando as informações ficavam desconfortáveis. Quando a disposição faltava, o rosto de Tomás diante do bolo de 7 velas supria. Às 2 da manhã, Evandro tinha um quadro suficientemente claro. Sua ex-mulher havia sido diagnosticada com uma condição cardíaca que requeria cirurgia. Ela havia escolhido por razões que ele começava a entender e que tinham tudo a ver com o orgulho, procedimento. O prazo que ela havia conseguido era curto, e ela estava sozinha. Não havia sido acidente, não havia sido má sorte, havia sido uma série de escolhas que ela havia feito para não depender de ninguém, e particularmente de um homem que havia provado, de maneira concreta e documentada, que não merecia ser dependido. Evandro ficou com essa compreensão por um tempo no corredor escuro. Não era agradável. Não era o tipo de coisa que você absorve e resolve em 40 minutos de chão frio. Era o tipo de coisa que se instala e fica, porque é verdade, e a verdade tem peso específico diferente de tudo o mais. Às 2h20, o telefone vibrou. Era a Shirlene. Não era uma mensagem. Era o encaminhamento de um documento, um PDF com o cabeçalho do escritório de advocacia de Vieira, Campos e Associados, que era o escritório da família Vieira, que era a família de Shirlene. O documento tinha 12 páginas e o título era longo e formal, mas o que importava estava no segundo parágrafo da primeira página, e Evandro o leu 3 vezes para ter certeza de que estava entendendo corretamente. A aliança estratégica entre o Grupo Monteiro e o Grupo Vieira, conforme os termos negociados entre os respectivos patriarcas, estava condicionada à formalização do vínculo matrimonial entre Evandro Monteiro e Shirlene Vieira dentro de um prazo de 90 dias, a partir da data de assinatura do protocolo de intenções, protocolo que havia sido assinado, conforme a data no rodapé, 4 meses e 16 dias antes, o que significava que o prazo vencia em aproximadamente 2 semanas. Havia uma mensagem de Shirlene abaixo do encaminhamento: meu pai quer uma resposta amanhã. Não é pessoal, Evandro. É negócio. Você sabe disso. Evandro ficou olhando para a mensagem. Não é pessoal. É negócio. Ele havia dito isso, aquela frase exata, ou alguma variação dela mais vezes do que conseguia contar ao longo dos 15 anos que havia construído o Grupo Monteiro, do projeto do avô até o que era hoje. Havia sido uma filosofia funcional. Havia separado emoção de estratégia com a eficiência de um cirurgião. Havia tomado decisões que haviam custado a outras pessoas coisas que ele havia chamado de colateral e que agora, sentado no corredor frio na frente da porta da mulher que havia deixado, suspeitava que tinham outros nomes. Havia uma ironia específica e desconfortável em receber, às 2 da manhã, uma mensagem que era o equivalente da lógica que ele próprio havia praticado. Não é pessoal,
é negócio aplicada a ele mesmo. Ele não respondeu à mensagem, mas também não saiu do corredor. Às 3h40 da manhã, a porta 62 se abriu. Mirella estava de roupão, com o cabelo solto e os olhos que tinham o aspecto de quem chorou e depois tentou dormir e não conseguiu nenhuma das duas coisas direito. Ela olhou para ele no chão com uma expressão que passou, em rápida sucessão, por incredulidade, irritação e depois uma espécie de resignação exausta que era mais honesta do que as duas primeiras. Você ficou aqui o tempo todo, ela disse. Não era pergunta. Fiquei. Ela ficou parada por um segundo. Depois abriu a porta mais, o suficiente para indicar que ele podia entrar sem que ela precisasse dizer. Evandro levantou do chão com os joelhos que reclamaram do frio e entrou. O apartamento estava escuro exceto pela luminária da cozinha, que ela havia deixado acesa. Mirella foi até a mesa e sentou, com as mãos em volta de uma xícara que devia estar fria já. Evandro sentou do outro lado. Por um momento nenhum dos dois disse nada. Eu vi o papel, Evandro disse finalmente. Mirella não respondeu. O Tomás pediu para o Henrique. Eu sei o que o Tomás fez. Ela levantou os olhos para ele. Ele é mais esperto do que os dois juntos. Havia verdade nisso. Evandro assentiu. Quando é a cirurgia? Quando eu conseguir pagar a diferença do plano. Quanto é a diferença? Ela fechou os olhos por um segundo, aquele segundo de alguém que havia prometido a si mesma não ter essa conversa e que está tendo assim mesmo porque as circunstâncias conspiram contra as promessas que a gente faz em horários razoáveis. Evandro, só me fala o valor. Ela falou. Evandro assentiu como se o número fosse pequeno, o que para ele era e havia nesse contraste específico entre o que era grande para ela e o que era pequeno para ele toda a estrutura do que havia dado errado entre eles e também, possivelmente, o esboço do que poderia ser corrigido. Eu pago, ele disse. Não. Imediato. Firme. Mirella? Não. Ela colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Você não vai aparecer aqui às 3 da manhã depois de trazer sua amante para o aniversário do meu filho e oferecer dinheiro como se isso resolvesse alguma coisa. Não estou oferecendo para resolver. Ele ficou quieto por um segundo, escolhendo as palavras com mais cuidado do que havia escolhido palavras em muito tempo. Estou oferecendo porque é minha obrigação. Porque Tomás é meu filho e você é mãe do meu filho e a sua saúde não pode depender de uma diferença de plano de saúde. Mirella ficou olhando para ele. Havia algo no modo como ele havia dito, sem os gestos grandiosos que ele costumava usar, sem a modulação calculada, só palavras na ordem em que vinham que era diferente do que ela conhecia. E essa diferença era, paradoxalmente, o problema. Porque era mais difícil recusar quando a pessoa estava sendo real. Eu não preciso da sua ajuda, ela disse, mas a voz tinha perdido uma camada de certeza. Você não precisa. Ele a olhou. Mas o Tomás fez um pedido de aniversário. E o pedido mínimo que ele fez, o pedido de que a mãe fique bem, esse eu consigo atender. Independente de qualquer outra coisa. Mirella não respondeu. Evandro ficou quieto também. E havia no silêncio deles o peso de tudo que não havia sido dito nos 2 anos anteriores e que ainda não estava pronto para ser dito, mas que estava ali presente, real, ocupando espaço. Eu tenho que tomar uma decisão nos próximos dias, Evandro disse finalmente. Sobre o Grupo Vieira, sobre o contrato, pausa, sobre a Shirlene. Mirella olhou para ele. Isso não é da minha conta. Eu sei. Ele colocou as mãos na mesa, abertas. Mas eu queria que você soubesse que eu sei que está acontecendo e que o fato de eu ter deixado chegar até aqui, ele parou, começou de novo, eu fiz escolhas que foram erradas. Eu sabia que eram erradas quando fiz e encontrei maneiras de chamar elas de outra coisa. Não estou pedindo nada com isso. Só estou falando porque era hora de falar. Mirella ficou olhando para ele por um longo tempo. Vai tarde, Evandro, ela disse finalmente. Preciso dormir. Ele se levantou. Foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Amanhã, eu mando o dinheiro. Eu disse não. Para o Henrique, então. Ele virou-se levemente. O Henrique pode ficar com ele em custódia. Você usa quando quiser. Ou não usa. Uma pausa. Mas vai estar lá. Mirella não disse nada. Ele abriu a porta, saiu e desta vez não ficou no corredor. Desceu o elevador com aquela expressão de alguém que fez a coisa certa tarde demais, mas fez assim mesmo, e que sabe que fazer a coisa certa tarde demais não é o mesmo que não fazer, mas também não é o mesmo que fazer na hora. No carro vazio agora, sem Shirlene, ele ligou o motor,
mas não saiu do lugar por mais alguns minutos. Depois abriu o telefone e digitou uma mensagem para o advogado do Grupo Monteiro. Preciso de uma reunião amanhã cedo. É sobre o protocolo Vieira. Pode ser às 8? A resposta veio enquanto ele ainda estava estacionado. Posso. Algo mudou? Evandro olhou para a janela do 6º andar, que estava escura. Sim, ele digitou. Algo mudou. Shirlene chegou sem avisar. Era o tipo de chegada que ela havia praticado ao longo de anos como instrumento de poder, a chegada que diz não preciso de permissão, que reequilibra a dinâmica antes da primeira palavra ser dita. Ela usava um terninho creme e havia trazido seu próprio advogado, o Dr. Pimentel, que carregava uma pasta preta e a expressão de quem chegou para fechar e não para negociar. A recepcionista tentou anunciá-la. Shirlene já havia passado pelo corredor. Evandro estava à mesa quando ela entrou, com Marcelo, o advogado do Grupo Monteiro, sentado à sua direita, e um café que havia esfriado há 40 minutos que nenhum dos dois havia bebido. Havia papéis na mesa, o protocolo Vieira, com anotações à margem na letra de Evandro, e 2 outros documentos que Marcelo havia preparado na noite anterior, após a mensagem das 8. Bom dia, Shirlene disse, com um sorriso que não era sorriso. Olhou para os papéis. Vejo que você já começou. Bom dia, Shirlene. Evandro não se levantou. Pode sentar. Ela sentou. O Dr. Pimentel sentou ao lado dela. Havia na disposição deles, ao redor da mesa, uma geometria de confronto que ninguém precisou nomear. Recebi sua mensagem de ontem, ela disse, que você precisava de uma conversa, o que significa que você ainda não tomou a decisão. O sorriso. Isso é bom. Significa que ainda há tempo para tomar a decisão certa. Eu já tomei a decisão, Evandro disse. A temperatura da sala mudou. O sorriso de Shirlene não desapareceu, ela era boa demais para isso, mas mudou de textura. Ficou mais calculado, mais frio, o tipo de sorriso que é a avaliação disfarçada de gentileza. Evandro, ela disse, com a paciência de quem está explicando algo a alguém que está prestes a cometer um erro que pode ser evitado. O que aconteceu sábado foi emotivo. Eu entendo. Crianças dizem coisas que não é sobre sábado. Ele abriu o documento que Marcelo havia preparado e empurrou através da mesa. É sobre isso. Shirlene olhou para o documento. O Dr. Pimentel inclinou-se para ver. O silêncio que se seguiu tinha a qualidade específica de um silêncio que está sendo processado. O documento era uma análise, preparada pela equipe jurídica do Grupo Monteiro nas últimas 18 horas, da estrutura do protocolo Vieira. Não era um documento de rescisão, era um documento de cláusula. Especificamente da cláusula 7,3, que havia sido redigida com suficiente ambiguidade para que a condição do casamento pudesse ser interpretada como necessária para a ativação da aliança, mas não necessariamente para a continuidade do acordo comercial entre os grupos, desde que determinadas contrapartidas financeiras fossem oferecidas como substituto do vínculo matrimonial. Era, essencialmente, uma saída que havia sido construída dentro do próprio contrato, com o cuidado de quem sabia que um dia poderia precisar dela. Marcelo havia encontrado a cláusula às 11 da noite. Havia passado o resto da madrugada verificando a interpretação com 2 outros advogados. Às 6 da manhã, havia enviado para Evandro com uma nota que dizia: é apertado, mas está lá. Se o Grupo Monteiro oferecer a contrapartida, saímos sem violar o protocolo. Shirlene leu o documento devagar. O Dr. Pimentel leu mais rápido. Quando ela levantou os olhos, a gentileza calculada havia saído do sorriso. Você está abrindo mão de uma aliança de 400 milhões, ela disse, direta agora, sem o verniz, por causa de uma criança que fez uma cena numa festa de aniversário. Não é por causa de uma cena. A voz de Evandro era calma, não a calma administrada de reuniões de diretoria, mas a calma de uma decisão que já foi tomada e que não precisa mais ser defendida. É por causa de uma decisão que eu deveria ter tomado antes. Sua empresa vai absorver a perda. Ele cruzou as mãos na mesa. Não facilmente, mas vai. Shirlene ficou olhando para ele. Havia algo no modo como ela o olhava que era diferente de tudo que havia sido antes entre eles, não raiva exatamente, mas aquela forma específica de desrespeito que as pessoas sentem por quem escolhe o que elas consideram o lado errado. Como se a sentimentalidade fosse uma fraqueza que ela havia previsto, mas esperado que não aparecesse. Você vai se arrepender disso, ela disse. Talvez. Evandro olhou para ela sem desviar.
Mas há coisas das quais eu já me arrependo e que custaram mais do que 400 milhões. E pelo menos essa eu escolhi. O Dr. Pimentel colocou a pasta na mesa com uma firmeza que era declaração de posição. Meu cliente vai contestar a interpretação da cláusula 7,3. Marcelo respondeu antes de Evandro precisar. É o direito do seu cliente. Nossa interpretação está sustentada por 3 pareceres independentes. Estamos preparados para o caminho que for necessário. Shirlene se levantou. Havia na postura dela a rigidez de alguém que está contendo uma resposta maior do que a que vai dar. Espero que valha a pena, ela disse para Evandro, com aquele tipo de frase que é ao mesmo tempo aviso e maldição e encerramento. Eu também, ele respondeu. Ela saiu. O Dr. Pimentel saiu atrás. Marcelo soltou um longo suspiro. Vai ser uma disputa feia. Eu sei. Evandro pegou o café frio e bebeu mesmo assim. Mas a gente tem a cláusula. Temos. Uma pausa. Evandro, pode não ser suficiente. Eu sei disso também. Ele pousou o copo. Mas é o que temos e é o que vamos usar. Prepara a equipe. Mirella abriu a porta e ficou olhando para ele com a expressão de quem havia esperado que essa visita não acontecesse e ao mesmo tempo sabia que ia acontecer. Evandro, vim falar sobre a cirurgia. Eu disse não. Eu sei o que você disse. Ele tinha as mãos nos bolsos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente de desarmar, de não levar argumento, de chegar sem arsenal. Você pode continuar dizendo. Mas eu preciso dizer o que vim dizer. Mirella ficou parada na porta. Pode ser aqui mesmo, ele disse. Não precisa me deixar entrar. Ela cruzou os braços, que era o equivalente de pode falar. Mas eu não prometo nada. Evandro olhou para ela, não para o roupão, não para o cansaço, não para a magreza que Carmen havia notado, e que agora ele também via com a clareza que às vezes só chega tarde, mas para ela, para Mirella, para a pessoa que havia conhecido antes de tudo o que havia acontecido depois. Eu cometi erros, ele disse. Não estou vindo pedir que você esqueça eles ou que mude o que você pensa sobre mim por causa do que eu faço agora. Isso não é como funciona, e eu sei disso. Uma pausa. Mas o Tomás me pediu uma coisa. Não diretamente, ele fez um pedido de aniversário na frente de todo mundo, porque ele é muito inteligente e muito corajoso e muito mais parecido com você do que comigo. E a parte do pedido que eu consigo atender imediatamente, sem pedir sua permissão e sem que seja sobre mim e você, é que a mãe dele fique bem. Mirella não disse nada. Eu mandei o dinheiro para o Henrique. Evandro continuou. Está lá. Você não precisa usar. Você não precisa agradecer. Você não precisa mudar nada entre nós. Pausa. Mas ele vai estar lá. Mirella ficou olhando para ele por um momento, aquele olhar específico que atravessa o que está sendo dito e verifica o que está embaixo. Você não vai usar isso, ela disse finalmente. O fato de ter pago. Você não vai usar como argumento ou como alavanca ou como... Não. Me olha nos olhos e diz isso. Ele a olhou nos olhos. Não vou usar. Juro. Outro silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que tem textura, que os dois reconheciam de anos de convivência, o silêncio que antecede uma decisão que não vai poder ser desfeita. Mirella descruzou os braços. Não foi um movimento grandioso. Foi só aquele abandono de postura que acontece quando uma pessoa cansa de defender um perímetro que já não faz tanto sentido quanto fazia. Preciso pensar, ela disse. Pode pensar. Ele recuou um passo. Não tem pressa. Tem sim. Ela disse isso com a leveza de quem consegue ser honesto sobre coisas difíceis, quando já está muito cansado para fingir. O médico deu 6 semanas. Já são 4. Evandro assentiu. Então você tem 2 semanas para pensar, ele disse. Mas se em algum momento você mudar de ideia antes, eu sei onde você está. Havia algo na frase, na simplicidade dela, que criou um espaço que nenhum dos dois havia criado intencionalmente, mas que existia assim mesmo. Evandro assentiu. Desceu as escadas. Na calçada, antes de entrar no carro, olhou para cima. A janela do apartamento estava fechada, mas a persiana havia sido levantada. Ele não soube dizer se era coincidência, mas guardou o detalhe assim mesmo, com o cuidado de quem aprende a guardar as coisas pequenas depois de ter descartado muitas delas por muito tempo. 3 dias depois, Mirella ligou para Henrique, não para Evandro. Para Henrique, que era a pessoa que havia ficado no meio de tudo isso com a discrição de quem sabe que às vezes o papel mais importante numa história é o de não ser o protagonista. O dinheiro está lá? Ela perguntou.
sem preâmbulo. Está, dona Mirella. Uma pausa. Pode agendar a cirurgia, ela disse. Henrique ficou quieto por um segundo. Depois disse: com todo respeito, dona Mirella ainda bem. Ela quase sorriu. Não conta para ele ainda. Como a senhora quiser. Ela desligou. Ficou olhando para o telefone por um momento. Depois abriu a agenda do Dr. Drummond e marcou a consulta pré-operatória para a semana seguinte. Havia uma qualidade específica de luz nos hospitais de manhã cedo, antes do horário de visitas, antes do movimento do dia se instalar, quando os corredores têm aquele silêncio que não é paz, mas é proximidade da paz. Mirella havia chegado às 6h15, porque havia dormido pouco, e porque o apartamento às 5 da manhã havia ficado com aquele tamanho que os apartamentos ficam quando a pessoa está com medo e não quer admitir que está. Ela havia ligado para Dona Carmen, que havia chegado com Tomás às 6h50, o menino de pijama dentro do casaco, porque havia insistido em vir, e Carmen havia insistido em trazer-lo sem acordar ele completamente primeiro. Tomás havia ficado em silêncio no corredor com a cabeça no colo da avó, semi-acordado, segurando a mão de Mirella com aquela força que era a força dele. Evandro chegou às 7h20. Ela não havia ligado para ele. Carmen havia ligado sem perguntar, sem pedir permissão, com a lógica direta de quem tem 70 anos e não tem mais paciência para complicações desnecessárias. Seu filho está aqui. Você devia estar também. Ele havia chegado. Ficou na porta do quarto de espera por um segundo, antes de entrar aquele segundo de reconhecimento do espaço, da situação, do que era pedido dele agora. Mirella estava sentada numa cadeira junto à janela, com as mãos no colo e os cabelos presos, e um aspecto de alguém que chegou até aqui com esforço e vai continuar com mais. Oi, ele disse. Oi. Ela olhou para ele. Havia algo diferente no modo como ela olhou, não a temperatura ambiente, não a distância gerenciada. Era o olhar de alguém que está com medo e não tem mais energia suficiente para esconder o medo atrás de outra coisa. Evandro foi até a cadeira ao lado dela e sentou. Tomás, no colo de Carmen, abriu um olho. Viu o pai. Fechou o olho de novo com a expressão de quem verificou que o que precisava verificar estava no lugar. Ficaram assim por um tempo. Não em silêncio total, Carmen dizia coisas de vez em quando, pequenas coisas, o tipo de conversa que serve para preencher o espaço sem precisar ser importante. Tomás alternava entre dormitar e fazer perguntas específicas sobre como funcionava a cirurgia, que o médico que havia passado mais cedo havia respondido com paciência e que Tomás havia guardado com a seriedade de um estudante. Em algum ponto Mirella não saberia dizer exatamente quando, a linha entre antes e depois era indistinta, a mão de Evandro havia encontrado a dela. Não foi um gesto anunciado. Foi do tipo que acontece quando dois corpos estão perto o suficiente por tempo suficiente e o gesto simplesmente acontece, como gravidade. Mirella olhou para a mão, depois para ele. Você não precisava vir, ela disse. Eu sei. Ele não tirou a mão, mas eu queria. Ela ficou olhando para ele com aquele olhar que atravessa. Você destruiu muita coisa, ela disse não com raiva, com a precisão de quem está nomeando fatos. Não estou esquecendo. Oisai. E uma cirurgia não apaga 2 anos. Eu sei disso também. Ele a olhou. Não estou pedindo que apague. Não estou pedindo nada. Uma pausa. Só estou aqui. Mirella ficou com isso por um momento. Por quê? Ela perguntou. Não era desafio. Era pergunta real, do tipo que merece resposta real. Evandro ficou quieto por alguns segundos, não os segundos de quem está fabricando resposta, mas os de quem está encontrando a verdadeira. Porque eu fiquei sentado no corredor na frente da sua porta às 3 da manhã e percebi que a pessoa mais honesta que eu conhecia estava sozinha com uma doença que eu não sabia porque não havia me importado em saber. Pausa. E porque meu filho de 7 anos teve que fazer um pedido de aniversário para que eu chegasse perto o suficiente para enxergar. Outro segundo. E porque algumas coisas a gente perde a chance de fazer no momento certo. Mas se tiver uma chance de fazer certo, tarde, ainda assim eu vou fazer. Mirella ficou olhando para ele por um longo tempo. Havia na expressão dela algo que estava mudando não dramaticamente, não da maneira que acontece nos filmes, onde a música sobe e a luz muda, e os dois personagens de repente resolvem tudo num abraço. Era mais lento do que isso, e mais real o tipo de mudança que acontece quando uma pessoa que aprendeu a não confiar começa, cautelosamente, com resistência, com olhos abertos,
a considerar que talvez dessa vez seja diferente. Não prometo nada, ela disse finalmente. Não estou pedindo promessa. Ele apertou levemente a mão dela. Só que você fique bem. Por enquanto, é só isso. Tomás, do colo de Carmen, disse sem abrir os olhos. Pai, você pode ficar quieto agora. A mãe precisa de paz antes da cirurgia. Carmen sufocou um sorriso. Evandro olhou para o filho. Com licença, senhor. De nada, Tomás disse, com aquela seriedade impecável. E Mirela, pela primeira vez em muito tempo, de um jeito que custou e que era real, exatamente por isso riu. Não muito, não alto, mas foi. A cirurgia durou 3 horas e 40 minutos. Evandro ficou no corredor com Tomás. Depois que Carmen foi buscar café, os dois sentados lado a lado em cadeiras de plástico azul, com o mesmo ângulo de ombros e o mesmo modo de olhar para o espaço à frente que ninguém havia ensinado a nenhum dos dois. Pai, Tomás disse em algum ponto da segunda hora. Filho, eu sabia que você ia ficar. Uma pausa. Eu não sabia com certeza, mas eu achava que sim. Evandro olhou para ele. Por que achava? Tomás considerou a questão com aquela seriedade que havia nascido com ele. Porque você é bom quando não tem medo, e acho que você estava com muito medo de ver o quanto tinha errado. Outra pausa, mas quando a gente vê de verdade, o medo passa. Ou pelo menos muda de tamanho. Evandro ficou olhando para o filho. Você tem 7 anos, ele disse. Tive 7 anos ontem. Tomás estava contando do aniversário para frente, com a lógica literal que é a exclusividade de certas idades. Hoje tenho 7 anos e alguns dias. Evandro deu uma risada pequena, real, do tipo que sai quando você não estava esperando rir. Com razão. Ficaram em silêncio por um tempo. Pai, Tomás disse novamente. Filho, quando a mãe sair, você vai ficar mais? Evandro olhou para o corredor vazio, para as luzes brancas, para a porta que estava fechada e atrás da qual havia uma mulher que ele havia magoado de formas que levariam tempo para consertar, se é que consertar era a palavra certa, se é que conserto era o que ela queria. Isso vai depender da sua mãe, ele disse, com honestidade. Eu sei. Tomás assentiu, satisfeito com a resposta. Mas você vai tentar? Evandro olhou para o filho. Vu. O Dr. Drummond saiu às 11h42 com a expressão de quem tem boas notícias e sabe que o tempo de espera as torna melhores ainda. Correu muito bem, ele disse. Ela vai ficar em observação hoje e amanhã, mas tudo indica recuperação sem complicações. Carmen fechou os olhos com a brevidade de uma oração. Tomás perguntou se podia ver a mãe logo. Evandro ficou parado com as mãos nos bolsos e uma sensação no peito que não conseguia nomear com precisão, mas que era próxima de não alívio, mas do espaço que o alívio cria, o espaço onde outras coisas podem começar a crescer. Mirela acordou da sedação às 14 horas. O quarto tinha aquela luz filtrada de hospital que torna tudo levemente irreal, e havia uma dor no peito que o analgésico ainda não havia alcançado completamente, e havia também Tomás de pé ao lado da cama com as mãos apertadas uma na outra, tentando parecer calmo com o esforço visível de quem está tentando muito. Oi, mãe, ele disse. Oi, filho. A voz saiu mais rouca do que ela esperava. Ela estendeu a mão e ele a pegou com os 2 cotovelos na grade da cama, como fazia quando era pequeno e precisava chegar perto. Correu bem, ele disse. O doutor disse. Eu sei. Ela apertou a mão dele. Estou bem. Eu sei. Uma pausa. Eu falei que você ia ficar bem. Você falou. E o pai está no corredor. Ele disse isso com a neutralidade cuidadosa de quem enuncia um fato e não quer pressionar a interpretação. Se você quiser que ele entre. Mirela ficou olhando para o teto por um momento. Depois para o filho. Pode chamar. Tomás foi até a porta. Abriu. Disse alguma coisa baixo que ela não ouviu. Evandro entrou com aquela cautela de quem sabe que não tem direito automático ao espaço que está entrando. Ficou perto da porta por um segundo. Oi, ele disse. Oi. Ela olhou para ele. Você ficou. Fiquei. Ela assentiu devagar, não de concordância com nada específico, mas o assentimento de quem está registrando uma informação nova e ainda não sabe o que vai fazer com ela. Obrigada por vir, ela disse finalmente. Ele deu um passo em direção à cama. Parou a distância de respeito, o tipo de distância que diz estou aqui, mas sei que é você quem decide. Como você está sentindo? Como se tivesse uma válvula nova. O menor sorriso. O que é literalmente o que aconteceu. Ele esboçou um sorriso também, aquele sorriso que havia sido um dos primeiros motivos,
Anos atrás, antes de tudo, ficaram um momento sem falar, e havia no silêncio deles algo que era diferente de todos os silêncios anteriores do dia, não expectativa, não medo, não a tensão de dois mundos que não sabem se podem coexistir. Havia só aquela coisa simples e complicada ao mesmo tempo que é duas pessoas sendo honestas sobre onde estão. Evandro, ela disse. Mirela, eu ainda não sei o que vai acontecer. Ela olhou para ele com os olhos que eram diretos mesmo na sedação do pós-operatório. Entre nós. Não sei. Não estou prometendo nada. Eu não estou pedindo. Mas eu sei, ela parou. Começou de novo. Eu sei que você ficou no corredor e que você foi lá falar na segunda-feira e que você tomou uma decisão sobre o contrato Vieira que o Henrique me contou sem querer. Uma pausa. E que você está aqui agora? Evandro ficou quieto. Não é suficiente para apagar o resto. Ela disse. Não. Mas ela ficou com a palavra por um segundo. É algo. E eu não sou mais aquela pessoa que ignora quando alguém faz algo. Havia no modo como ela disse a precisão dela, a honestidade sem ornamento toda a Mirela que ele havia conhecido, e que no período em que havia estado olhando para o lado, havia continuado sendo. Posso perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. O que você precisa agora? Ela pensou. Não a resposta automática, a resposta real. Preciso me recuperar, ela disse. Preciso que o Tomás esteja bem. Preciso de tempo para pensar sem sentir que alguém está esperando uma decisão. Uma pausa. E preciso de café decente, porque o do hospital é horrível. Evandro foi até a porta. Tem uma cafeteria boa a 2 quarteirões daqui. Eu busco. Você não precisa. Não preciso. Ele olhou para ela. Mas vou. E saiu. Mirela ficou olhando para a porta fechada. Depois para o teto. Havia na expressão dela algo que ainda não era esperança. Era o espaço antes da esperança. O espaço onde as coisas possíveis vivem antes de ser decididas. Tomás voltou para o lado da cama. Sentou na cadeira. Pousou a cabeça no braço dela com aquele cuidado de quem sabe onde está o curativo. Mãe. Filho. Meu pedido está virando. Ela olhou para ele. Está virando o quê? Ele pensou por um segundo. Não sei ainda. Mas está virando alguma coisa boa. Mirela ficou olhando para o filho para os 7 anos e alguns dias dele, para os olhos castanhos que eram dela, para a alma velha e nova ao mesmo tempo, e sentiu, debaixo do analgésico e do cansaço e da válvula nova e de tudo que havia sido carregado pelos últimos meses, aquela coisa específica que é mais leve do que a alegria, mas às vezes é mais necessária, a sensação de que o peso que estava carregando havia, finalmente, começado a dividir. No corredor lá fora, Dona Carmen estava sentada com Tomás, que havia voltado para ela, enquanto os pais conversavam, e olhava para a porta fechada do quarto, com aquela expressão de quem esperou muito tempo por uma cena e está com cuidado de não comemorar lá antes da hora. Vovó, Tomás disse. Que foi, meu bem? Você acha que pedido de aniversário realmente funciona? Carmen olhou para ele, depois para a porta, depois de volta para ele, com o sorriso de quem tem 70 anos e aprendeu a reconhecer quando as coisas estão indo para o lugar certo. Olha para aquela porta, ela disse, e me diz o que você acha. Tomás olhou. A porta do quarto de Mirela estava entreaberta não muito, apenas o suficiente para que a voz dela, baixa, chegasse ao corredor. E atrás dela, a voz de Evandro respondendo, conversando. Tomás ficou olhando por um momento. Depois se virou para a avó com aquela compostura de 7 anos e alguns dias. Acho que sim, ele disse. E Carmen colocou o braço em volta dele, e os dois ficaram ali no corredor com luz branca de hospital, com cheiro de café que estava chegando de 2 quarteirões de distância, esperando o que vinha a seguir, que era como sempre havia sido, tudo o que sempre esteve aqui.